E o plenário do Senado pode votar hoje a regulamentação do projeto de lei complementar que estabelece regras para a segunda parte da reforma tributária. Os detalhes com a Vitória Abel. O Senado deve votar nesta terça-feira mais uma fase da regulamentação da reforma tributária. O modelo começará a ser testado no ano que vem e o início da transição para um único imposto sobre o consumo será em 2027. O IVA, Imposto sobre Valor Agregado, vai substituir 5 tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Depois da arrecadação, o IVA será dividido em 2 partes. Uma delas irá se tornar o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. A outra vai se tornar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O CBS será destinado para a União e o IBS para estados e municípios. O projeto que será votado hoje irá criar o Comitê Gestor, com representantes de unidades federativas para administrar os valores arrecadados com o IBS. A função desse colegiado será captar e redistribuir receitas para governos e prefeituras conforme o consumo de cada local. Hoje, os impostos recaem sobre os produtos na origem, ou seja, desde a fabricação até a venda. Essa modalidade leva a um acúmulo de taxas ao longo da cadeia produtiva. No novo modelo, a cobrança do imposto ocorrerá apenas no momento da venda. Ao todo, o Comitê Gestor terá 54 membros, 27 representantes de estados e do Distrito Federal e 27 representantes de municípios. A seleção dos escolhidos pelas cidades ocorrerá por meio de uma eleição que incluirá todos os municípios do Brasil. Enquanto a primeira eleição não ocorre, o colegiado será formado por 14 representantes da Confederação Nacional dos Municípios e por 13 representantes da Frente Nacional de Prefeitos. O grupo irá organizar o pleito. O texto ainda prevê isenção do IVA para veículos destinados a pessoas com deficiência, desde que custem até R$100 mil. A proposta também inclui taxistas, mototaxistas, entre os nanoempreendedores, com isenção do imposto. Além de detalhar as regras para o IVA entrar em vigor, o projeto também estabelece que o Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes e Doação, o ITCMD, conhecido como Imposto da Herança, não irá incidir sobre previdência privada. O texto do senador Eduardo Braga ainda estabelece que o imposto seletivo sobre bebidas açucaradas incidirá de forma gradual para os produtos, com uma elevação progressiva entre 2029 e 2033. De Brasília, Vitória Abel. Vamos conversar mais uma vez aqui com os nossos comentaristas. Hoje conosco a Deise Chiocari e também Túlio Nassa. Deise, reforma tributária ainda segue no debate nacional, né? No centro desse debate, inclusive. O que muda na vida do brasileiro se o Senado aprovar hoje essa regulamentação? Olha, Soraya, no fundo o que está em jogo agora é se o Brasil vai conseguir, de fato, materializar uma reforma que promete simplificação, e aí essa vai ser a grande mudança, né, simplificação nos tributos, ou se a gente vai continuar refém desse tradicional jogo de concessões, né? Então, essa simplificação da reforma tributária ela é muito importante. O Senado entrou agora na fase que a gente considera mais delicada, né? Porque a aprovação da PEC ela foi simbólica. Agora que os interesses concretos, tanto dos estados quanto dos municípios, inclusive dos setores econômicos, é que vão começar a se chocar. Então, é nessa etapa que se definem as alíquotas, as exceções, os mecanismos de compensação. Politicamente, isso vai transformar o debate numa disputa federativa e também setorial, né? Porque os governadores agora vão começar a pressionar para não perder a arrecadação, os prefeitos estão com muito medo da centralização por parte do governo federal, e o governo federal, por sua vez, vai buscar preservar a narrativa de modernização do sistema, né? Agora, o resultado dessa votação ele vai ser muito mais
do que técnico, né? Ele vai medir essa capacidade de articulação do Executivo e do Congresso Nacional. E reitero, se a gente finalmente vai ter uma reforma que vai entregar para o brasileiro uma simplificação tributária, ou se a gente vai continuar, infelizmente, nesse jogo de concessões e disputas políticas, né, que estão muito além da capacidade do brasileiro mediano de participar, né? Então talvez seja a fase mais importante da reforma tributária. Túlio Nassa, são mais de 500 emendas, né, na CCJ, e esse é um daqueles temas que a gente ouve há muitos anos. A impressão que dá é que ele não anda, que está sempre patinando quando a gente fala de reforma tributária, política ou administrativa. São 3 pilares que eles parecem patinar. Será que sai dessa vez, Túlio? Será que a gente tem uma regulamentação disso? Olha, Nonato, deve sair alguma coisa de forma parcelada. Essa reforma ela tem várias etapas, mas como muito bem disse a Deise, o ponto positivo da reforma tributária seria a simplificação, ou seja, a unificação de regras, princípios, até mesmo alíquotas, em torno de uma segurança jurídico-tributária para o consumidor. O nosso sistema tributário é extremamente complexo e essas brechas provocam aí muitas distorções. No entanto, Nonato, tem um ditado alemão que diz que o diabo mora nos detalhes. Exatamente, o problema dessa reforma tributária está nos detalhes. O primeiro detalhe fundamental é o seguinte: não existe reforma tributária sem controle de despesa pública. Isso é evidente. Se o governo federal não controlar o déficit fiscal, o que ele vai fazer com essa reforma tributária? Vai aumentar a carga final. Por quê? Porque ele precisa arrecadar mais para poder suprir os seus gastos. E é por essa razão que os especialistas já falam que esse IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, ele deve chegar a 28%, ou seja, o maior imposto do mundo. Então, isso é um problema que precisa ser muito bem acompanhado em relação à reforma tributária. E, de outro lado, nesse momento se discute a formação desse comitê gestor, que tem um outro detalhe ali que também é preocupante, que é a centralização do poder tributário na mão da União. Os municípios e estados vão sair perdendo nessa. Olha só o detalhe aqui: 60% do PIB do Brasil é representado pelos serviços, e quem cobra os serviços são os municípios. Muitas vezes os municípios têm que fazer política de incentivo fiscal para poder gerar industrialização na sua cidade. E por essa razão esse comitê gestor vai centralizar mais na mão da União. Por essas e por outras temos que acompanhar de perto os detalhes, Nonato. Obrigado, Túlio.